Graças e paz, meus irmãos. Seguindo ainda nosso programa de estudos das Escrituras, os primeiros domingos do mês, nós estudamos o livro dos Salmos. No segundo domingo era Romanos, mas agora nós estamos estudando Gálatas. E como nós encerramos o último profeta mês passado, nós agora começamos hoje um novo profeta. Abram suas Bíblias no livro do profeta Naum. Capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Grande e poderoso Deus, magnífico em poder, excelso, maravilhoso, Deus glorioso, majestade suprema. Humildemente, Senhor, nós nos colocamos diante dos Teus pés, Senhor, rogando Sua graça e misericórdia, meu Pai. Estamos com a Tua palavra aberta, meu Deus, e nós precisamos que o Senhor fale conosco. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, ilumine o nosso entendimento, fala aos nossos corações, para que o temor do Senhor seja conhecido em nossos corações e desperte em nós o amor confiante para contigo, no nome de Jesus. Amém. Eu gosto de assistir aqueles filmes documentários sobre animais. Então, algumas coisas geralmente chamam a atenção quando eu estou assistindo aquelas coisas lá. Primeira coisa que me chama geralmente a atenção é a força que aqueles animais possuem. Já pararam para pensar que o Senhor, quando criou os homens, não proveu os homens com nenhuma daquelas ferramentas. Os animais têm mordidas extraordinárias, presas extraordinárias, garras extraordinárias, peles extraordinárias. Nós não. Nós mal temos dente até o final da vida. As nossas unhas mais atrapalham do que ajudam. A nossa pele precisa de uma série de forros para nos ajudar a aquecer. Mas eles não, são poderosos, incríveis. Mas mesmo olhando toda a potência que aqueles animais possuem, ao mesmo tempo que nos assusta, porque não é possível ver um crocodilo de água salgada com 6 metros de tamanho e dizer que é um bichinho de estimação. Não é possível ver um leão com alguns 100 ou 200 quilos e achar que ele é um gatinho. Todos nós ficamos assustados com o poder que esses animais possuem. Mas ao mesmo tempo, todo esse poderio que eles possuem, quando é para tratar da própria espécie, dos filhotes dele, é uma delicadeza impressionante. Você tem um leão com uma força de mordida incrível, com uma explosão muscular incrível, e pega um filhote com a maior delicadeza pela pele do pescoço e transporta, e os leõezinhos pulam por cima deles, mordem a orelha, eles não estão nem aí, está lá, tranquilo. Um crocodilo daquele com aquela boca imensa, com tanta força,
tem a capacidade de quebrar o próprio ovo para ajudar o filhote a sair do ovo e depois coloca o filhote na boca para levar para a água. Aquilo que ao mesmo tempo amedronta a cada um de nós, que é pavoroso e assustador para nós, para aqueles filhotes, para os dele, são declarações de amor, são declarações de delicadeza. É assim que Deus faz. Deus, ele se apresenta não só com um olhar de delicadeza, porque o olhar de amor e de carinho do Senhor é voltado para os seus, é voltado para os seus filhos. As garras que o Senhor possui são, na verdade, sintoma de amor para os seus filhos. As suas presas devoradoras são símbolo de carinho e de cuidado para os seus, mas para os seus inimigos é uma expressão de pavor e de terror, e deve ser assim. É por isso que quando nós lemos esse livro, nós ficamos um pouco assustados com o que nós vamos ver aqui. Mas na verdade o Senhor não costuma mostrar muito os seus dentes para os seus filhos. Mas aqui esse livro não foi escrito para os filhos dele. E como não foi escrito para os filhos dele, toda a glória do Senhor é manifestada na punição para os seus inimigos. E toda a força e agressividade que o Senhor possui é demonstrada de forma muito clara e viril, de maneira que não é possível olhar para o que o Senhor para a forma como o Senhor se apresenta aqui e não ficar um pouco assustado com o que ele mostra aqui. O livro do profeta Naum, meus irmãos, é um livro pequeno, são somente 3 capítulos, bem curtinho. Mas o pior é que nós não sabemos praticamente nada sobre Naum. A Bíblia não se preocupa em dar nenhuma informação sobre ele. A única coisa que o texto se preocupa em falar sobre Naum é a cidade de onde ele vem. O texto diz que ele é um elcosita. É uma cidade próxima de Judá, de lá que ele vem, uma cidade tão pequena que nós nem sabemos muita coisa sobre ele, sobre essa cidade. Então não existe uma preocupação quanto a isso. Mas ao que tudo indica, nós sabemos mais ou menos quando foi que esse texto foi escrito. Porque primeiro, ele fala sobre a queda de uma cidade chamada Tebas, que é uma cidade egípcia, e essa queda aconteceu por volta do ano 663 a.C. E ele prevê a queda da cidade de Nínive, porque é para Nínive que esse livro foi escrito. E essa queda de Nínive aconteceu em 612. Então o que nos dá um prazo aí de mais ou menos por volta do reinado do rei Manassés. O rei Manassés em Judá não foi um dos melhores reis, pelo contrário, foi um homem mau. Mas de repente o texto nos mostra que o foco do Senhor não está necessariamente nas maldades que estão acontecendo em Judá, como se o Senhor só se preocupasse com o seu povo, mas o mundo inteiro está sob a governança do Senhor, e de repente os olhos do Senhor estão voltados agora para uma cidade em específico, para Nínive, a capital da Assíria. E porque Naum, ele foi contemporâneo de Manassés, então provavelmente ele também foi contemporâneo de outros 3 profetas, de Jeremias, de Sofonias e de Abacuque. Enquanto esses pregam em Israel, Naum se preocupa em falar só para Nínive. Mas é incrível porque em meio a toda a confusão que é o livro, em meio a toda a expressão de ira do Senhor, o nome de Naum é muito expressivo, significa compaixão, consolo. Como é que alguém com um nome que significa consolo escreve um livro de condenação? Na verdade, meus irmãos, esse livro também é um livro de consolo, porque quando o Senhor mostra sua ira em direção aos ímpios, Ele está na verdade protegendo o seu povo. O consolo de Israel é porque naquela época Judá estava sobre a opressão, e sempre esteve sobre a tentativa de opressão da Síria. Ela já tinha derrubado o reino de Samaria, e Judá estava sempre sobre a mira deles, de forma que eles estavam sempre assustados com o poder da Síria. E quando o Senhor comanda agora uma destruição para a Síria, isso na verdade é um alívio para Judá, porque uma vez o Senhor destruindo os inimigos de Judá, eles não vão ter mais nenhum problema com isso. É por isso que Jonas teve tanta dificuldade para pregar para Nínive. Alguns livros atrás nós temos um outro livro, o livro de Jonas, que também foi um livro escrito para Nínive. Mas Jonas pregou 100 anos antes de Naum.
E quando Jonas pregou para Nínive, e lembrem, a pregação de Jonas era para a destruição de Nínive também, o povo de Nínive se arrependeu. E Deus, meus irmãos, mostra misericórdia para com Nínive. E ao invés de destruir a cidade, dá uma bronca em Jonas, dizendo: você não tem piedade das pessoas que se arrependem. Quando as pessoas se arrependem, você tem que ter compaixão. E o Senhor teve compaixão de Nínive, e por 100 anos o Senhor poupou a Nínive. Mas eles acharam que a misericórdia do Senhor, ela não tinha determinados limites. Porque a misericórdia do Senhor, ela é sem limite para aqueles que se mantêm debaixo da sua graça, mas ela é curta para com os ímpios. E o que aconteceu foi que eles voltaram para as mesmas práticas, voltaram para a idolatria, abandonaram de novo o Senhor e voltaram a fazer a mesma coisa que faziam antes. E agora Naum chega para trazer agora não mais uma mensagem que vai produzir um renovo, mas agora vai trazer uma mensagem que vai marcar o dia da destruição de Nínive. É por isso, meus irmãos, que de repente ele começa agora a nos mostrar a grandeza do juízo final do Senhor, e o poder que ele irá manifestar nesse dia, e de como será terrível e inevitável para os ímpios, e de como eles terão que suportar o poder do Senhor sobre eles, mas como ao mesmo tempo o povo do Senhor vai se alegrar quando contemplar o Senhor executando o seu juízo. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, para nós não tem muita particularidade, não tem muitos efeitos especiais, mas é porque o texto em português perde muita coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que nós não notamos nesse capítulo 1, dos versículos de 1 a 8, é que esse texto é um poema, é um salmo. E tem mais, além de ser um salmo, ele parece ser um salmo acróstico, onde, por exemplo, o Salmo 111, o Salmo 112, o Salmo 119, são salmos que trazem as letras do alfabeto, e cada estrofe começa com a letra do alfabeto hebraico. Aqui, a única diferença que existe é que não estão todas as letras, então existem algumas letras faltando. Algumas bíblias hebraicas mostram por letras, outras não se preocupam porque acham que não é meio assim, mas querendo ou não, o texto é um salmo, o texto é um cântico. Então o profeta começa anunciando uma sentença, mas anuncia sob forma de música, sob forma de cântico. Isso é uma proclamação de quem Deus é. E quando ele proclama quem Deus é, ele transforma isso num salmo descritivo, de maneira que saber quem Deus é importante para Israel, mas o mundo precisa saber quem Deus é para que o tema igualmente. O mundo precisa saber quem Deus é para que saiba exatamente como Deus se comporta. É por isso que é tão perigosa a pregação que disfarça a face do Senhor, que disfarça quem Deus realmente é, porque ela não previne os homens dessa face que Naum apresenta. De forma que Naum aqui começa a nos apresentar a magnífica manifestação da glória de Deus. Uma manifestação magnífica da glória de Deus, em primeiro lugar, em uma mistura de ira e justiça contra os ímpios, versículos de 1 a 3. O texto começa, meus irmãos, com uma palavra bem simples. O texto diz que essa é uma sentença. E logo de cara ele diz para quem? Ele não fica enrolando muito. Diz, é para Nínive. Então o livro todo é para Nínive. Mas a palavra sentença, meus irmãos, é fantástica, porque ela traz uma ideia de peso, de esmagamento. Em outras palavras, ela está dizendo que o que o Senhor tem para trazer para Nínive é um peso enorme sobre eles, de forma que o Senhor os esmagará por causa dessa palavra que Ele há de dar para eles. Mas ao mesmo tempo que ela é esmagadora, essa palavra ela é segura, de forma que ela certamente se cumprirá. Então o texto não está falando de uma convocação, mas o texto está falando de uma declaração oficial da parte de Deus. Não é que Deus está simplesmente ameaçando para que Nínive se arrependa. Deus já está dizendo o que Ele vai fazer com Nínive. Deus está declarando, de forma que essa sentença é apresentada
Do jeito que Isaías, por exemplo, apresenta uma série de sentenças. Pelo menos 10 sentenças são apresentadas no livro de Isaías, que vai desde Moabe até Babilônia. Naum diz: eu tenho uma única sentença, e minha única sentença é para Nínive. Mas de repente ele chega e diz: mas essa sentença que eu tenho para entregar a Nínive foi me dada de uma forma diferenciada. Versículo número 1, diz: foi me dada por meio de visão. De forma que o que ele está escrevendo aqui foi o que o próprio Deus o entregou em visões. Então ele não está descrevendo palavras, ele está descrevendo imagens. E por descrever imagens, esse texto se torna vívido diante dos nossos olhos e apresenta de forma muito clara como Deus, quando se ira, pode tratar os ímpios. Daí então, ele já começa dizendo: como Nínive não conhece a Deus, como Nínive não sabe quem é Deus, como por causa disso Nínive não teme definitivamente, realmente e eficazmente a Deus, Nínive precisa saber quem é Deus para que eles temam a Deus. Por isso que versículos 2 e 3 ele descreve exatamente como Deus é, para que os ímpios fiquem com medo dele. Versículo número 2, ele começa dizendo: o Senhor é Deus zeloso. Notem, meus irmãos, que a frase o tempo inteiro é: o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é vingador, o Senhor toma vingança, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor, ele faz o seu caminho em tormentas. O tempo todo ele chega e diz: eu quero que vocês conheçam o Senhor. Mas de repente ele não usa a palavra que era comum ser usada para os gentios. Existia uma palavra que o Senhor geralmente usava para se referir aos gentios, para se apresentar aos gentios, mas não, ele faz questão de usar a palavra usada para definir a Ele como Deus da aliança, o Deus Iavé, o Deus Eu Sou, que foi apresentado a Moisés. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu quero que Nínive me conheça como Deus de Israel, o Deus a quem eles estão perseguindo quando eles perseguem Israel. De forma que eles precisam saber quem é o Deus de Israel, eles precisam entendê-lo, porque somente quando eles entenderem esse Deus de Israel é que eles vão conseguir temer esse Deus de forma apropriada. Quem é esse Deus? É estranho, porque a primeira informação que ele nos dá sobre Deus é que Deus, ele é zeloso. Ele é Deus zeloso. O Senhor é Deus zeloso. Algumas versões vão trazer: ele é um Deus ciumento. Algumas expressões aqui para nós são complicadas, porque como pode Deus ser zeloso ou ciumento e em seguida dizer que Deus ser vingativo? Não pode ser essas duas coisas. Mas é porque tanto o ciúme como a vingança nos homens, ela é pecaminosa porque ela não é de direito. Mas o Senhor, quando produz o seu ciúme, Ele está preocupado com a única coisa que é digna da preocupação dele, é com o seu próprio nome. O Senhor tem um compromisso eterno em zelar pelo seu próprio nome, e por Ele ter um compromisso eterno com o seu próprio nome, Ele tem ciúme do seu próprio nome. É por isso que quando Ele se apresenta a Israel, entregando a Israel as tábuas da lei, Ele diz: eu sou Deus zeloso, eu sou um Deus ciumento. O meu nome está em xeque aqui. Ele diz: eu estou entregando a vocês o meu nome, e eu tenho algo de muito precioso, é o meu nome. Então ele tem ciúme por aquilo que ele é de direito, e ele não abre mão porque aquilo realmente lhe pertence. O ciúme a nós é proibido porque nada realmente nos pertence, tudo pertence a Ele. Então Ele não deseja e não irá abrir a sua glória e o seu nome a mais ninguém. É por isso que é tão ofensiva a idolatria, porque na idolatria eu entrego a glória que é de Deus a um Deus estranho, e Ele diz: isso faz com que ele se consuma de ciúmes, porque afinal de contas toda a glória só pode ser dedicada a Ele, porque toda a glória foi produzida por Ele, então só pode voltar para Ele. A primeira coisa que ele diz para Nínive é: eu sou um Deus zeloso.
Eu sou um Deus ciumento. E note, meus irmãos, como é terrível ele dizer isso, porque de repente, em Êxodo 34, ele diz diante do bezerro de ouro, diante do evento do bezerro de ouro, ele diz: não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, é isso que ele é. E Nínive, em sua idolatria, estava retirando de Deus aquilo que ele era de direito, e de repente ele olha para Nínive e diz: vocês estão me negando aquilo que é meu. E isso não é um bom negócio, porque além de zeloso, ele também é vingativo. Ah, pastor, mas não dá para dizer isso para as pessoas do mundo, porque senão o povo vai ficar muito assustado. Mas se eu não disser isso, eles não vão saber o perigo que eles estão correndo. Quando os homens não entregam a glória a Deus, o Senhor se enche de ciúmes e se prepara para a sua vingança. E a vingança do Senhor, ela é terrível. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas devemos entregar tudo ao Senhor, porque o que ele faz? É Ele que nos vinga, é Ele que é vingador. Davi sabia exatamente isso. É por isso que Davi não se levanta contra Saul, e mesmo que tenha Saul em suas mãos, ele diz: não, eu não me levanto contra o ungido do Senhor, pelo contrário, entrego ao Senhor, que o Senhor é vingador, e o Senhor saberá tomar conta da minha causa. O que Davi está dizendo é: eu conheço o Deus de Israel, e eu sei que Ele é vingativo, e eu sei que Ele toma conta disso tudo. E de repente esse Deus vingativo aqui, Ele é apresentado não como um vingativo qualquer, mas alguém que é cheio de fúria. Vejam aí o texto: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Como é que Ele é vingador? O Senhor é vingador e cheio de ira. Ah não, pastor, o Senhor não pode ser uma pessoa irada. Jesus Cristo não é assim. Isso aqui é coisa do Antigo Testamento, porque Jesus não é uma pessoa irada. É porque você não estava no templo no dia que Ele fez um chicote e saiu derrubando bancas e batendo no povo dentro do templo, porque senão você ia descobrir que Ele é sim. E notem, o que motiva-o a entrar é que o zelo por sua casa o consumiu. Em outras palavras, por que Jesus estava sentindo pelo templo? Ciúmes. Ele estava sentindo exatamente isso aqui. E por ele ser zeloso, e por ele ser vingativo, ele não entra desaforado no templo. Jesus não entrou como um desesperado dentro do templo. Como é que eu sei disso? É que ele parou primeiro para fazer um chicote. Se ele tivesse entrado destemperado no templo, ele teria pego qualquer coisa que estava pela frente, um pau, uma pedra, ele teria feito uma bagunça com qualquer coisa. Mas não, o texto diz que ele fez um chicote para entrar no templo. Essa é a diferença da ira de Deus, meus irmãos. A ira de Deus não é uma ira descontrolada, destemperada. Pelo contrário, é uma ira focada. É por isso que o texto diz: ele é vingativo e cheio de ira. Ele é cheio de ira no sentido, meus irmãos, de que ele consome-se por dentro, mas mantém toda a sua ira guardada para ser entregue tudo de uma vez só e de maneira concentrada. Ele não sai esbofeteando as pessoas pela rua, ele não sai se entregando a paixões momentâneas. Não. É por isso que é tão perigoso, é por isso que é tão assustador, porque como crocodilo gigante, ele não sai mostrando a sua força, ele fica quietinho. E às vezes os animais passam por cima dele, às vezes o animal está bebendo do lado dele, mas o que ele está fazendo é acumulando a energia para dar o bote na hora certa. É por isso que ele é perigoso. Ele é irado, ele é cheio de ira, mas ele segura a sua ira até o último minuto. É por isso que ele ainda não destruiu os homens. Ele não destruiu, porque ele está esperando a hora certa para fazer isso. O que ele está dizendo para Nínive é: 100 anos de ira estão sendo guardadas, e eu estou cheio dela para despejar sobre vocês. Por isso mesmo, ele faz questão no final do versículo 2 dizendo: ele toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Note os paralelos entre vingança e ira
E de repente ele chega agora e diz: ele está guardando contra os seus adversários indignação e vingança. Ele está dizendo: na hora certa ele vai se levantar. Ele não vai fazer as coisas meio destemperado. Ele não é um descontrolado emocional. Na hora certa ele vai se erguer. E eis que chegou a hora para Nínive. É por isso que é assustador o texto. Um Deus tão grande, vingativo e zeloso, ameaçando, dizendo que está cheio de ira, e dizendo: na hora certa vocês vão ver o que vocês esperam. Olha o versículo 3. O Senhor é cheio de ira, mas ao mesmo tempo o Senhor é tardio em irar-se. Ele de repente para agora e diz: sabe por que vocês não foram destruídos ainda? Vocês não foram destruídos ainda porque o Senhor é muito benevolente, o Senhor é muito bondoso, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é lento em destruir os homens. É incrível, meus irmãos, porque a maldade precisa chegar a uma proporção tão grande para que o Senhor execute um juízo temporário, que a gente fica até assustado com isso. Notem que o mundo inteiro precisou ser corrompido pelo mal para que ele lançasse o dilúvio. Israel inteira precisou ficar destruída pelo mal para que ele mandasse a Babilônia. E de repente ele chega agora e diz: é porque o Senhor não quer que ninguém se perca. É por isso que ele é devagar em executar a sua ira. Mas, meus irmãos, a demora do Senhor em executar a ira não tira dele o fator assustador do que ele pode produzir. Olha o finalzinho da parte A do versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas ao mesmo tempo, o que é que você tem que entender? Mas é grande em poder. E o mais difícil, mais assustador, ele não inocenta o culpado. Ele olha para Nínive e diz: eu estou cheio de ira contra vocês. Ele olha para Nínive e diz: eu sou zeloso e eu sou vingativo. Ele olha para Nínive e diz: o fato de eu estar demorando para executar o juízo não significa que vocês vão escapar. O que vocês vão descobrir é que o Senhor é grande em poder, que o fato dele estar parado e quietinho não o limita, não o tira sua potência, não tira dele sua agressividade, não tira dele a sua capacidade de destruição. O Senhor ficar quietinho só vai ser um ato de surpresa. Ele diz: quando o Senhor se erguer, vocês conhecerão o poder do Senhor. E ele termina dizendo: e vocês vão entender que Deus não comete injustiça. Deus não comete injustiça. Queridos, nós vivemos a vida inteira em pecados. O salmista diz: como é que pode? Os homens vivem a vida inteira em pecado, cometem todo tipo de injustiça e crueldade, e o Senhor não faz nada, e o Senhor não toma uma atitude. E de repente o Senhor vê aquele congresso que a gente vê, e se a gente vê o que vê, imagina o que ele está vendo, e o Senhor não faz nada. O Senhor não bota nem um câncerzinho neles, o Senhor deixa eles lá. O Senhor não toma providência com tanta gente ruim, com tanto ladrão e assaltante de Recife. O Senhor não mata um. O texto diz: não se engane, meus irmãos, com a aparente calmaria do Senhor. O Senhor não está displicente, o Senhor não está apático a tudo que está acontecendo. Ele não está de olhos fechados para o que os homens fazem. Mas isso o torna ainda mais perigoso, isso o torna ainda mais assustador, porque ele calmamente está anotando todos os atos maus. Ele calmamente está aguardando a sua ira. Ele está como um estilingue sendo esticado até o último nível, mas ele ainda não soltou a pedra porque não mirou direito ainda. Ele está guardando toda a energia para uma hora só. Ele está guardando toda a sua potência para uma hora só. É por isso que o salmista diz: então eu adentrei ao templo do Senhor, ao trono do Senhor, e contemplei com o fim deles. Então, quando nós olhamos o que o Senhor fará por essas pessoas, nós vamos nos lembrar que o Senhor é Deus vingativo, que o Senhor é Deus zeloso, que mesmo que seja tardio em irar-se, o Senhor não fará injustiça.
Precisamos nos lembrar urgentemente disso, meus irmãos, porque afinal de contas, em Cristo é que Ele executará a sua justiça. E é incrível como Ele demonstra toda essa sua longanimidade o tempo inteiro, porque o seu filho foi maltratado, foi chutado, foi chicoteado, foi alvo de zombaria, foi grudado numa cruz, e enquanto morria, eles fizeram chacota com Cristo, e ao invés dele rogar uma multidão de anjos, porque ele podia fazer aquilo naquele momento, ele disse isso para as próprias autoridades, mas não, ele suporta com muita paciência, ele suporta todos aqueles ultrajes, porque a ira do Senhor estava sendo guardada para aqueles homens mais tarde. No ano 70, aquele povo foi destruído, lideranças foram arrastadas com cavalos e deixaram a sua pele onde Cristo deixou seu sangue. O Senhor puniu todos eles, o Senhor derrubou o templo, o Senhor destruiu Jerusalém, 30 anos depois da morte de Cristo. A ideia do Senhor não é porque o Senhor não está fazendo nada agora, que eu não deveria estar preocupado com isso. Queridos, nós nos acostumamos a manter uma vida de pecado, nós nos acostumamos a achar que tudo bem, Deus não está fazendo nada, eu fiz isso, Deus não me castigou, então está tranquilo, está moleza, a gente vai nisso, e a gente mantém uma vida de pecado, na certeza de que Deus nos deixará impunes. Mas o autor aos Hebreus nos lembra, meus irmãos, de que se nós não somos alvos de disciplina, isso deveria ser para nós uma grande preocupação, porque o Senhor disciplina o filho a quem Ele ama. Mas se nós não somos alvos de disciplina, diz ele, é porque nós somos bastardos, e o Senhor está aguardando a hora certa para executar a sua vingança. Que notícia terrível, meus irmãos! O Senhor manifesta a sua glória, apresentando aos homens o fato de que mais cedo ou mais tarde eles vão receber uma mistura de ira e de justiça sobre as suas cabeças, e todos os ímpios irão saber que o Senhor não estava de olhos fechados para o que eles estavam fazendo, que o Senhor não estava insensível para o que eles estavam fazendo, o Senhor só estava esperando a hora certa para fazer o que Ele tinha planejado. Uma manifestação magnífica da glória de Deus, em segundo lugar, se apresenta em revelação da sua majestade e poder para com todos, versículos 3 a 5. Ele começa agora a dizer, é assim que eu vou agir com vocês, mas vocês precisam saber qual é a potência que eu vou apresentar a vocês. Porque saber que tem um Deus zeloso e vingador, saber que tem um Deus irado, não faz muita diferença. Eu saber que tem um pirralha de 3 anos de idade, que é ciumento, vingativo e está querendo me pegar, você acha que vai me assustar? Não, por que não? Acha, é um passarinho beliscando, mal faz cócegas. O não conhecer o tamanho do meu problema pode me levar a simplesmente olhar dizendo que nada, eu não tenho medo dele. As ameaças dele são vazias. É por isso que no final do versículo 3 e até o versículo 5 ele vai dizer, vocês precisam saber o meu tamanho, para saber que aquela ameaça que eu fiz agora, ela é séria e você deveria ficar um pouco assustado. Final do versículo 3 ele diz assim, o Senhor que é vingativo e que jamais inocenta o culpado, ele diz versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele diz, agora vocês precisam saber o tamanho do Senhor. Tempestades naquela região, meus irmãos, são terríveis e são bem drásticas mesmo. Há relatos, por exemplo, de uma época dessa, de um grupo de pessoas que estavam numa planície de pouco mais de 3 quilômetros. Eles estavam com 3 quilômetros entre o lugar onde eles estavam e a aldeia onde eles iriam ficar. E eles avistaram uma tempestade vindo e começaram a correr, mas antes de chegar lá, eles morreram congelados, antes de chegar na aldeia, nessa região. Isso aconteceu em menos de 20 minutos, eles já estavam mortos congelados. Tempestades terríveis, eles sabiam exatamente o que era isso. É uma região quente, que contrasta o tempo todo com frios extremos. Desertos que chegam a temperaturas escaldantes com mais de 45 graus durante o dia,
e que chegam a quase 40 graus negativos à noite. Eles sabiam como isso pode provocar tempestades terríveis e como ninguém pode resistir a uma tempestade grande. Mas de repente ele chega agora e diz: sabe o que o Senhor faz com essas tempestades que vocês ficam assustados? Ele passeia no meio. Ele diz: o Senhor faz o seu caminho em meio à tempestade. É como que dizendo: o Senhor anda com ela de mão dada. O Senhor vai com ela. E onde a tempestade vai, o Senhor a acompanha como se não tivesse nada acontecendo. E Ele simplesmente faz dela o seu caminho. Ele transpõe-a como Ele bem entende. De maneira que ela para Ele não é assustadora, porque ela para Ele é o seu comando. Ele acalma as tempestades com uma única palavra: acalma-te, e a tempestade se acalma. Diz: o seu Deus pode fazer coisas incríveis, como vocês acham, mas o Deus de Israel pega uma tempestade e faz dela um lugar habitável para Ele. Ele caminha no meio da tempestade, no meio das tormentas. E olha o versículo 3 como é que termina: as nuvens são o pó dos seus pés. E eles ficavam olhando aquelas nuvens enormes, parecendo algodão, imensas, pesadas. Eles: que nada, isso é o Senhor tirando a poeira do pé. Isso é tão pequeno para Ele, isso é tão minúsculo para Ele. Isso são detalhes externos. Isso parece ser efeito colateral dele batendo as sandálias. Isso não é nada, isso é minúsculo. Por isso mesmo, meus irmãos, versículo 4 ele diz: olha o que Ele é capaz de fazer. Ele repreende o mar e o faz secar. Mentira, Deus não faz isso não, Ele já fez. De repente ele começa a lembrar do Egito. Ele diz: o Senhor mandou o mar sair da frente do seu povo, e o mar saiu da frente do seu povo. E o texto diz que o povo não passou em lama, o povo passou a pé enxuto. Toda a água que havia na frente do povo saiu da frente do povo quando Deus mandou o mar, e o mar se abriu. Ele diz: o nosso Deus, o Deus que está se levantando contra vocês de Nínive, Ele repreende o mar, e quando Ele faz isso, o mar sai da frente. Você só sabe como é que o problema do mar sair da frente é grande quando você vai para Boa Viagem durante o período de ressaca. Aí você chega lá, meu irmão, entra com água até a cintura e diz assim: mar, sai da frente. Aí você vai descobrir que o peso do mar é grande. E o texto diz que o Senhor simplesmente manda, e o que é que Ele faz? Ele seca, Ele sai da frente. Não só o mar, não só água salgada, água doce também. Olha o que é que Ele faz em seguida: Ele mingua todos os rios. Foi isso que Ele fez com o povo de Deus também. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, tinha um grande empecilho na frente, o rio Jordão. E o rio Jordão é uma corredeira, uma velocidade enorme. Para passar com aquele povo todo num lugar fundo e com água corrente rápida era difícil. E o texto diz que do jeito que o mar saiu da frente, o texto nos fala que também o rio fez uma barreira lá em cima, parou de correr, se acumulou a água lá em cima, fez-se uma barragem, o rio deixou de correr para o povo passar. Diz: o Senhor repreende o mar e o mar sai da frente. Rio, o rio mingua, o rio fica pequenininho na frente dele, ele faz o povo passar. Versículo 4 ele diz: desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Quando ele fala Bazã e o Carmelo, na verdade ele traz consigo aqui algumas informações territoriais de Israel. A região de Bazã era conhecida ali na Transjordânia como uma das regiões mais prósperas de Israel. Era tão próspera, tinha tanta comida lá, que quando se falava em bois, se falava nos bois de Bazã, por causa da gordura que os bois tinham, tanta comida que tinham os bois. Ao mesmo tempo, quando ele fala no Líbano, ele fala das grandes árvores que tinham raízes profundas. Por isso que quando se fala em árvore, se fala nos cedros do Líbano. Raízes profundas que pegavam água lá embaixo e que cresciam em direção ao céu de forma assustadora, enormes. Quando ele fala em flor do Líbano, ele está dizendo que essas flores não murchavam por causa da potência que essas árvores possuíam. O Carmelo, da mesma maneira, era um lugar onde sempre havia fruta, sempre havia árvores. Isso o que é que o Senhor faz? Ele simplesmente
pode transformar Bazã, lugar mais verde que Israel conhece, em um deserto. Ele pode fazer com que haja uma seca tão grande que os cedros do Líbano não consigam enfiar suas raízes fundas o suficiente para encontrar água, e a flor dele, que era conhecida pela durabilidade, por causa dessa capacidade em conseguir água, ela murchasse. Que o próprio Carmelo não ia ter sobre si capacidade para alimentar o povo. Ele diz: o Senhor pode produzir secas como ninguém jamais produziu. Ele pode transformar jardins em verdadeiros desertos. Mas não só isso. Versículo 5: os montes tremem perante ele. Israel sabia exatamente isso aqui, porque Israel, diante do monte Sinai, ele queria ouvir a voz do Senhor. Eles queriam ouvir a Deus, e eles simplesmente disseram: Senhor, fala, não é para falar só com Moisés não, a gente quer ouvir. E o texto nos diz, meus irmãos, que naquela cordilheira, o Senhor, quando desceu sobre o monte se abalou. O monte não suportou o peso do Senhor, e todo o povo viu raios e trovões, barulho ensurdecedor. Nenhum animal podia chegar no pé do monte que morria. O monte simplesmente se assustou com a presença do Senhor, e todo o povo clamava dizendo: Moisés, que ele não fale mais conosco, nós não aguentamos o que estamos ouvindo. E de repente o Senhor diz: o Senhor, ele faz o monte ficar trêmulo na sua presença. Não existe montes altos que não tremam quando o Senhor está por perto. Não só, os outeiros se derretem. É um tremor tão grande que os montes começam a desmanchar, literalmente na frente dele, virar uma planície, se balança tanto que o morro começa a mirrar. Isso quando o Senhor chega, é isso que acontece. A terra se levanta diante dele, a terra se ergue diante dele. Olha que incrível, ele está falando de um terremoto tão grande que de um lado um monte desaba e do outro as placas tectônicas formam, empurram e formam um monte na frente dele para se erguer. Ele diz: é isso que ela faz. Ele faz isso com a terra, de forma que o mundo e todos os que nele habitam veem a grandeza do Senhor. Ele usa todos os tipos de fenômenos climáticos e terrestres e diz: o nosso Deus é que provoca essas coisas. Você deveria estar muito assustado, porque o nosso Deus tem controle absoluto sobre todos esses fenômenos. Então quem está te fazendo ameaça não é uma criança. Quem está te fazendo ameaça não é um Deus fraco, um Deus incapacitado. Pelo contrário, é um Deus que o próprio planeta se submete. É um Deus que todas as partes desse planeta se assustam com a sua presença. Se os montes se derretem diante dele, se os montes tremem diante dele, se as tempestades tremem diante dele, se o próprio mar se assusta com a presença deles, vocês são loucos em não se assustarem com ele. Toda a terra se assusta, mas os ímpios continuam bravos. E o que o Senhor está dizendo é: vocês têm motivo de sobra para ficar assustado. Entender e conhecer um Deus poderoso, meus irmãos, precisa ser entendido também pela perspectiva dos ímpios. Porque a mesma coluna de nuvens que cobria Israel era uma coluna de fogo do lado do Egito. Ela era a mesma coluna que havia protegido Israel, era a coluna que estava ameaçando os egípcios. É o mesmo Deus, mas que se apresenta com formas completamente distintas, porque para o seu povo é um olhar de amor, mas para os ímpios é um olhar terrível. Então quando nós contemplamos um Deus tão poderoso, um Deus que controla o universo inteiro, não olhe isso como sendo uma vantagem para você. Entenda, isso é assustador. Porque se esse Deus se levanta para te destruir, porque se Deus se levanta para te ameaçar, você deveria levar em consideração essa ameaça. Mas não. A ideia de que o povo continua olhando para o céu, olhando para a criação, olhando para o grande poder de destruição que ela possui por ordens do Senhor, mas continuam não se assustando com o Senhor que dá essas ordens. Continuam não se assustando com Ele.
O que o Senhor nos lembra hoje, meus irmãos, é a necessidade de entendermos de que o Senhor manifesta a sua glória, que o Senhor manifesta essa glória quando Ele de repente nos mostra o poder dEle, a majestade dEle, e de como isso é perigoso quando Ele usa todo esse poder e essa majestade para ameaçar alguém. Mas em terceiro lugar, uma manifestação magnífica da glória de Deus se dar em misericórdia e graça para com o seu povo. Olha que bonito, meus irmãos, a partir do versículo número 6. Porque depois de mostrar tudo isso, de toda essa força, versículo 6 começa com uma pergunta retórica. Versículo 3, ele tinha dito que o Senhor é tardio em irar-se, que a ira do Senhor, a sua indignação, o seu furor é contido, que ele se mantém. Mas de repente a pergunta agora é: mas no dia que ele soltá-la? A pergunta retórica aqui, meus irmãos, nos leva não somente a ter uma resposta imediata, porque uma pergunta retórica é uma pergunta onde não só quem pergunta sabe a resposta, como a quem é perguntado também já sabe a resposta, porque a resposta está implícita. Mas a pergunta ela serve para que eu respondendo, eu me torne parte da solução do problema. A pergunta do Senhor é bem simples, é: quem pode suportar a sua indignação? Ele não está dizendo necessariamente quem pode enfrentá-lo, notou? Ele não está simplesmente olhando para o povo e dizendo quem é que consegue me enfrentar. Não, ele não é nem questão enfrentar, meu filho. É a questão quem consegue aguentar o tranco. Quando o Senhor se erguer em ira, quando o Senhor se erguer em julgamento, quem você acha que vai conseguir ficar em pé? Quem você conhece que vai conseguir se segurar quando o Senhor se levantar contra ele? Quando as torrentes do Senhor se lançarem, quem aguenta ficar em pé? É por isso que ele faz uma segunda pergunta: e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A resposta é óbvia. Se eu já sei como ele é terrível, e já sei o tamanho do poder que ele possui, a resposta é óbvia: ninguém aguenta isso. Ninguém suporta essa pressão, ninguém suporta esse peso, ninguém suporta essa força, ninguém suporta esse poder sendo lançado. É por isso que os homens em Apocalipse, diante da certeza da sua condenação, eles clamam aos montes para que os montes se joguem sobre eles, não porque eles querem morrer, mas simplesmente porque eles querem se esconder, para escapar mesmo debaixo de uma montanha do poder da ira do Senhor. Já notou a quantidade de filme que tem assim? Diante de uma grande catástrofe, como os homens conseguirão produzir debaixo de montanha, com grandes navios, naves especiais, fugir de um grande cataclisma mundial. Estúpidos. O texto chega agora e diz: ninguém consegue subsistir à ira do Senhor. Não dá para fugir, não dá para se esconder, não tem onde se esconder. O salmista diz: se suba aos céus, lá estás. Se deixo ao mais profundo abismo, lá estás também. Faz diferença. O Senhor encontra. É por isso que ele chega agora e diz: você precisa entender que ninguém vai resistir. Olha a descrição do que não vai resistir aqui. Ele diz: a sua cólera, a sua ira aplicada, agora a sua ira em ação, aquilo que ele estava guardando agora, quando ele soltar, diz, a sua ira, a sua cólera se derrama como fogo. Ele já derramou água sobre o mundo, e quando ele fez isso, a destruição foi mundial. Só que ele chega agora e diz: a destruição será como fogo. Eles tinham uma amostra grátis disso. A amostra grátis que eles tinham foi Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor derramou fogo sobre aquelas duas cidades, que na verdade era uma comunidade inteira, onde existiam várias cidades. O texto nos diz que o Senhor derrama fogo e toda aquela região é consumida. E é consumida numa proporção tão grande, meus irmãos, que a região onde provavelmente ficaria hoje Sodoma e Gomorra, ela teve um impacto tão grande, mas tão grande, que ela hoje, mesmo estando tão próxima do mar, ela está abaixo do nível do mar. Toda aquela faixa que há ali do outro lado da cordilheira do Jordão, toda aquela faixa abaixou, arriou, de forma que o próprio Mar Morto se estendeu ali e nada cresce, afundou tudo.
Ele diz: o Senhor, quando derramar sua cólera, vai ser fogo, e um fogo que derrete tudo pela frente. Olha só, versículo número 6, ele diz: as rochas são por ele demolidas. Então aqui literalmente elas vão ser derretidas com o fogo dele. Pedro, vendo o último dia, ele diz que no último dia os elementos dos céus cairão abrasados como fogo, e a terra incendiará, e que no final das contas tudo será derretido. A ira do Senhor, meus irmãos, produzirá fogo como jamais visto. Isto não é para a gente ficar assustado. Não precisa não. Versículo 7. Se você faz parte do povo de Deus, você não está na mira. Pelo contrário, você está do outro lado. O Senhor está mostrando os dentes como um leão para atacar, mas você não está na frente, você está entre as patas dele. E o texto diz assim: o Senhor é bom. Espera aí, eu sei que ele já disse que ele é zeloso, que ele é vingativo, que ele é irascível, que ele simplesmente destrói os seus inimigos, que ele tem um poder assustador, que sua cólera chega a derreter tudo com fogo. Eu já sei disso, mas agora dizer que ele é bom depois de dizer esse monte de atrocidades é complicado. É porque ele não está falando para os ímpios, não. O texto diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e faz o quê? E conhece os que nele se refugiam. Isso aqui é que é consolador. Ele lembra para ajudar que no dia que o Senhor for destruir Nínive, Israel não está no pacote, o povo de Deus não está no pacote, aqueles que se refugiam no Senhor não estão no pacote. Ele não só lembra que Israel não será destruída, mas até aqueles ninivitas que confiarem no Senhor, que se refugiarem no Senhor, não serão alvos da ira do Senhor. Ele nos lembra, meus irmãos, de que todos os que buscam refúgio em Deus encontram um Deus bom, encontram um Deus generoso, um Deus misericordioso, e que o juízo final que está reservado para o mundo não assusta os crentes, porque os crentes confiam no Senhor, conhecem a bondade do Senhor e se protegem no único lugar que não pode ser destruído. Eles se protegem em Cristo, eles se escondem lá. A confiança que os crentes possuem em Deus é a confiança de um filho que confia no seu pai para a sua proteção, que diante de coisas assustadoras corre e se agarra às pernas do pai. O Senhor nos lembra, meus irmãos, que como filhos nós nos agarramos às pernas de Jesus Cristo, e nós nos agarramos a Ele na certeza de que Ele nos é fortaleza no dia da angústia. No dia em que o Senhor voltar, só vai ter dois grupos: um que estará à frente dele, vendo os seus olhos fumegantes, e um outro grupo que estará ao lado dele, acompanhando tudo de camarote, protegidos, porque o mesmo Deus terrível que se lançará contra os seus inimigos é um Deus bondoso e carinhoso para com aqueles que se refugiam nele. A grande esperança dos crentes, meus irmãos, não é que nós já estamos livres daquela outra parte, mas a grande esperança dos crentes é que nós já estamos refugiados em Cristo, nós já estamos guardados em Cristo, nós já estamos por Ele amparados. E por isso mesmo esse dia não nos assusta, porque Ele jamais entregará a sua ira para alguém por quem Cristo já morreu, porque Cristo já recebeu toda a ira contra essas pessoas. Daí então, versículo 10, ele diz: para os meus filhos, proteção, para os inimigos, destruição. Mas como inundação transbordante. Essa expressão de inundação foi usada por Isaías, quando falou da própria Assíria invadindo Israel. Ele descreveu no capítulo 8 como uma inundação, provavelmente porque Nínive era cercada por grandes barragens de água. Ela será como uma inundação em Israel, irá pegar todos. Mas de repente, aqui ele nos lembra de quando o Senhor se lançar contra Nínive, é o Senhor que vai ser uma inundação contra eles, e vai ser uma inundação tão grande que o texto diz que com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Ele vai ser como uma grande onda, que quando passar não vai sobrar nada.
Irmãos, 300 anos depois do Senhor destruir Nínive, os homens, quando passavam no lugar onde era Nínive, nunca sonhariam que ali houve uma cidade. 300 anos depois da destruição de Nínive, nem sinal da cidade havia mais. O Senhor varreu a cidade, literalmente como inundação. Está dizendo: é assim que eu vou agir com os ímpios. E tem mais: eu vou com uma inundação transbordante acabar de uma vez com o lugar dessa cidade. E olha como é que ele termina o versículo 8: com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. A ideia dele é de que é o povo fugindo e a escuridão os pegando, os alcançando. E trevas aqui é mais do que simplesmente escuridão. Trevas aqui é a ideia de o Senhor punindo-os com o inferno, o Senhor alcançando-os. Isso não tem como fugir. Ao mesmo tempo que é tão terrível para Nínive, o texto chega e diz: isso é uma bênção para Israel, porque o Senhor não levará para o céu os maus, então nunca mais nós seremos perseguidos. O Senhor não salvará os ímpios, por isso nunca mais nós seremos motivo de chacota. Nós nunca mais teremos alguém nos perturbando, colocando apelido, coisa do tipo. Nunca mais teremos ninguém tentando nos matar. Nunca mais teremos ninguém tentando nos assaltar. Nunca mais teremos ninguém tentando fazer isso, porque quando o Senhor voltar, todas essas pessoas serão varridas da face da terra como numa onda. O Senhor vai levar a todos, e as trevas do Senhor alcançarão essas pessoas, não importa onde elas queiram se esconder. E isso Ele fará porque Ele nos ama, porque Ele quer manter os seus filhos protegidos, porque Ele quer manter os seus filhos sob guarda, porque Ele conhece cada um dos seus filhos. E a palavra conhecer também é usada para amar, e Ele nos ama eletivamente, cada um dos seus filhos. E nesse amor que Ele possui por cada um de nós que se refugiam nele, Ele mostra a sua bondade a nós. Ele mostra a sua bondade. Queridos, o Senhor é um animal terrível, já dizia C.S. Lewis. Ele é um leão cruel e selvagem. Ao mesmo tempo que ele se apresenta lá em C.S. Lewis como o terror da feiticeira branca, ele é todo carinho de Lúcia, que usa a sua juba para se segurar. E ele se ergue como poderoso, meus irmãos, para nos proteger. Mas nós precisamos nos lembrar e lembrar ao mundo o tamanho do nosso Deus, a potência que Ele possui, as garras afiadas que Ele tem e que não tem medo de usar, e que pelo fato dele estar demorando não significa que Ele está assustado ou simplesmente temeroso, mas porque no dia em que Ele se levantar para julgar o mundo, os ímpios vão urrar de medo e vão ranger os dentes e chorar por toda a eternidade diante da presença de um Deus que é fogo devorador, que é fogo consumidor. O mundo precisa saber disso, e todos nós temos que nos lembrar do grande poderio que nosso Deus possui, para temê-lo como Ele deve ser temido, para não começarmos a achar que Ele é um brother nosso. Pelo contrário, o nosso Deus é tremendo, possui poderes incríveis, Ele comanda todas as coisas e vai destruir os seus inimigos. O grande dilema que nós precisamos de encarar hoje à noite é qual é o lado que eu tenho me posicionado. Eu estou na frente das garras do Senhor e estou ignorando como um gatinho que acha que consegue vencer qualquer tipo de animal? Ou eu estou protegido debaixo dos braços do Senhor, debaixo das suas asas, refugiado nele? Para todos aqueles que insultam o Senhor, para todos aqueles que acham que não precisam da proteção do Senhor, para todos aqueles que vivem em vida de destruição própria, de pecados horrendos, para todos aqueles que desafiam o Senhor todos os dias com seus pecados, que não buscam reconciliação com o Senhor, temei o nosso Deus, temei o Deus de Israel. Ele é um Deus terrível e poderoso, um Deus vingativo e zeloso, um Deus que guarda a sua ira em seu coração para derramá-la toda no único dia, e mais cedo ou mais tarde todos esses homens, por mais arrogantes que sejam, se encontrarão diante do Senhor para prestar contas. O Senhor nos convida hoje a mudarmos para o lado da proteção
e chegar e dizendo: eu conheço esses dentes, eu conheço essas garras, eu conheço essa força, é melhor eu ir para debaixo das asas do meu Pai. O Senhor nos lembra, meus irmãos, que o mesmo poder e a mesma força que Ele usa para destruir os ímpios é o mesmo poder e a mesma força que Ele usa para proteger os santos. O Senhor nos convida hoje a nos abraçarmos a Cristo. O Senhor nos convida hoje a rogarmos a Cristo da sua proteção, para que o sangue de Cristo nos cubra e a ira de Deus não nos alcance, para que o sangue de Jesus Cristo nos proteja e a ira de Deus não nos pegue e não nos destrua, e somente assim estaremos refugiados, abrigados da ira do Senhor. Renda-se a Cristo, renda-se ao Senhor, e você estará debaixo de um belíssimo refúgio. Mantenha a cabeça erguida, altivo, fazendo o que está fazendo, e você terá uma terrível surpresa quando se deparar com o nosso Deus no último dia. Que Deus tenha piedade dos seus, que o Senhor nos proteja. Amém.